Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo e essa é uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Então, fique com a gente, sempre com um convidado especial. No programa Viver Direito de hoje, sempre com um convidado especial, estamos aqui com a Mariana Gonçalves, que é advogada, ela também é digital influencer, tem um canal do YouTube bombástico que fala de minutos de direito e também blogs, etc. Mari, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. É uma alegria receber você aqui. Muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, até chegar realmente nesse momento onde muitas pessoas, inclusive, requisitam você para falar um pouquinho sobre produção de conteúdo para advocacia, apesar de você, normalmente, na advocacia, se enveredar para o lado do direito imobiliário, enfim. Então, Grazi, eu sou advogada há 5 anos. Eu sou de Santa Catarina e dá para perceber pelo meu sotaque, todo mineiro percebe pelo meu sotaque que eu não sou daqui de Minas. E eu me formei lá em Direito e logo que eu saí da faculdade eu abri meu escritório. Só que eu já trabalhava com o mercado imobiliário. Antes de decidir abrir meu escritório de direito imobiliário, eu trabalhei como corretora de imóveis por muitos anos. Então, hoje, eu faço o cálculo de que eu já estou há 12 anos no mercado imobiliário. Sim. Uma parte como corretora de imóveis e depois que eu formei em direito, eu abri meu escritório. E daí, abandonei completamente a corretagem, porque eu quis realmente dar um foco exclusivo para advocacia no mercado imobiliário. Quando eu abri meu escritório, eu acreditava que eu teria muitos e muitos clientes, porque eu já estava há bastante tempo no escritório, então eu estava assim preparada para no primeiro dia atender vários clientes. Acontece que abri o escritório, não entrou ninguém no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Lá pela segunda semana que foi aparecer um cliente dentro do escritório. E acontece que eu tinha então muito tempo livre. E foi quando eu decidi abrir meu blog, o Mariana Gonçalves, que hoje é o maior portal de direito imobiliário do Brasil. A gente tem uma média de 60 mil acessos mensais e lá eu produzo conteúdo exclusivo do mercado do direito imobiliário para o público que não é advogado. Para aquela pessoa que está comprando um imóvel, para aquela pessoa que está querendo alugar um imóvel, seja ela dona do imóvel, atuando como locador, ou aquele inquilino, locatário, que quer alugar um imóvel e não sabe direito que tipo de garantia que podem exigir dele. Enfim, então, a ideia lá era traduzir o direito. Eu tinha tempo, porque eu não estava com cliente nenhum dentro do escritório, e falei, eu vou aproveitar esse momento para estudar o que eu quiser estudar, já que não tem nenhum professor agora me impondo qual é o conteúdo da prova. Boa. Eu vou estudar o que eu tenho vontade de estudar e vou disponibilizar esses meus estudos para quem não tem esse conhecimento técnico. E a gente está nesse momento também, né, assim, do mundo, do acesso que as pessoas têm hoje a conteúdo. Exato. Então, ninguém tem desculpa hoje para não saber de alguma coisa. Hoje estamos na era da informação, como dizem, né? Exato. E daí há 5 anos venho produzindo conteúdo e isso fez com que eu alavancasse a minha advocacia, porque como foi tendo bastante acesso e enfim, a internet não te limita às barreiras municipais e estaduais. Eu acabei tendo cliente do Brasil inteiro, atendendo gente do Brasil inteiro e realmente alavancando a advocacia, sendo conhecida na área, né? Uma referência de mercado imobiliário. Depois eu fui fazer um curso de incorporação imobiliária, gosto sempre de estar atualizando e se aprofundando. Exato, conhecendo até outros pontos de vista, ainda que eu já tenha bastante conhecimento, acredite que tenha bastante conhecimento em determinada área, sempre bom ouvir outro profissional falando sobre aquele assunto. E foi onde eu conheci hoje o meu atual marido, ele foi meu professor lá em Santa Catarina e me trouxe para Belo Horizonte. Olha, então ele que é o autor, nós temos que agradecê-lo. Dessa mudança, E aqui a gente abriu o nosso escritório aqui em BH e atuamos também exclusivamente com direito imobiliário, principalmente com
realmente empreendimentos em fase de construção para venda, a gente trabalha com E incorporação o que imobiliária. você acha desse contexto imobiliário, por exemplo, que seja importante para as pessoas saberem, assim, terem uma informação básica? O que você costumava levar para as pessoas, assim? Então, lá no blog sobre incorporação imobiliária eu tenho muito conteúdo falando sobre esse assunto. O que seria, por exemplo? Me parece muito adequado hoje com essa série de facilidades para o indivíduo ir lá e comprar um imóvel na planta, em fase de construção, né, que a gente chama de imóvel na planta. Existem diversas construtoras que facilitam realmente. No entanto, as pessoas não têm um conhecimento técnico se é seguro, se não é seguro, se cabe no bolso, se não cabe no bolso. Enfim, hoje a minha atuação é bem forte nisso. O que a gente faz? Ajudar num planejamento desde o início nessa compra, muitas vezes, a maior parte dos nossos clientes aqui de Minas e dos outros estados que a gente atende, a construtora vem até o meu escritório, me contrata para analisar se aquele terreno é um bom terreno para construir o empreendimento dela, se tem algum problema técnico, jurídico mesmo. Que não estou falando de técnico de engenharia, não, sim, isso sim, eu não sim, entro sim. nesse ponto. Por exemplo, mas tem alguma coisa que vai evitar, vai dar problema se eu tentar construir nessa área? Exatamente. Então a gente faz toda essa análise desse terreno para ver se é viável erguer o empreendimento ali. Depois que a gente fez a análise, a gente acompanha o contrato, o tipo da negociação que a construtora vai fazer com o dono do terreno. E depois de fechado o negócio, a gente começa a fazer o procedimento da incorporação imobiliária. Porque não basta que a construtora te apresente um belo panfleto com planta do apartamento, com a fachada, uma imagem da fachada, do salão de festas, da piscina. Isso não basta para que você tenha segurança de que realmente aquele empreendimento vai ser executado. Hoje no Brasil, hoje não, há muitos anos, a gente tem uma legislação específica para esse procedimento da compra desse imóvel em fase de construção. A Lei 4591, que é a Lei de Condomínio Edilícia e Incorporação Imobiliária, é quem determina todo o passo a passo que essa construtora tem que fazer para que ela possa disponibilizar essas unidades, esses apartamentos para venda ao público. Uhum. Não, e acontece até de, não sei se é nesse caso mesmo, até você pode me explicar, de muitas construtoras às vezes iniciarem do jeito que ela acha que tem que ser, e depois acabar não entregando apartamento, tendo um grande problema. Nossa, eu tive parentes próximos que tiveram uma situação assim, foi bem difícil, foi bem complicado. É dinheiro que se joga fora, são sonhos que a gente fica frustrado. Não, são expectativas frustradas, né? Quantos jovens casais buscam esse início de relacionamento com a casa própria, né? Comprando um apartamento, e isso acaba se tornando um pesadelo e muitas vezes sai dessa parte de negócio e afeta o relacionamento do casal, né? Aquele atraso, aquela compra mal feita de algo que não vai ser entregue, de uma segurança que não se tem. Acaba, como aconteceu, né, nesse caso que eu tentei exemplificar, morando de favor durante um tempo, ou morando de aluguel. Morando sendo com a que sogra. Sendo que às Complicado. vezes ou você está morando ali, e aí o casal está iniciando e realmente pode não ser confortável, né? Você está querendo realmente sair um pouquinho do meio da sua parentela para que você tenha uma nova vida. Cria sua família. Cria sua expectativa, exatamente. Ou então, por exemplo, já tem o gasto do financiamento, ainda tem que gastar um aluguel e às vezes fica apertado, não consegue manter um nem outro, aí a imobiliária, na verdade, quer tirar, sendo que na verdade ela que está errada, enfim. Complicadíssimo, mas é isso mesmo. Então, pequenos cuidados antes de assinar o contrato são indispensáveis para que você tenha mais segurança naquele negócio, para que realmente seu sonho se concretize. Ótimo, até porque, desculpa te interromper, a gente percebe que muitas vezes a gente assina um contrato sem saber tudo, sem ler tudo, ou achando que está tudo ok e confiando, e às vezes dá um grande problema. E eu vou te dizer, Grazi, que eu nem julgo. Porque muitas vezes são contratos, essas construtoras fazem contratos extremamente grandes, com 20, 30 páginas, com termos extremamente técnicos. Às vezes até me parece, para forçar o cliente a não ler, a não entender o que está assinando, o cliente acredita no que o corretor de imóveis está falando, ou que a própria construtora está falando e assina na boa fé.
E quando vai perceber, quando dá o problema, e que daí, quando deu o problema é que vai procurar um advogado, é que percebe que se enfiou num negócio que não tinha nada a ver do que ele acreditava que estava pactuando. Sim. Né? Então, a ideia é realmente procurar um advogado antes de assinar. Eu trabalho hoje com advocacia preventiva. Então, nós vamos parar aqui, porque nós temos muito o que conversar a respeito disso e nosso tempo voa e eu fico impressionada como é que funciona assim. Fiquem com a gente. Olá, estamos de volta no programa Viver Direito, com uma convidada também ultra especial, como sempre, essa é a Mariana Gonçalves, que está falando com a gente um pouquinho sobre advocacia preventiva. Na verdade, paramos aqui no primeiro bloco. Ela é advogada, né, focada nessa área do direito imobiliário e também digital influencer com uma série, eu vou falar série, mas são 2 específicos, né, que tem o blog e tem... apesar de ser uma série, porque tem o Instagram. Tem muita mídia social aí. Verdade, porque ela contribui muito com o conteúdo do direito e com uma série de outras coisas também. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da advocacia preventiva, mas depois eu quero saber do seu canal. Tá bom. E o que eu gosto muito de atuar no direito imobiliário, que é onde é a minha atuação exclusiva, é realmente na advocacia preventiva. Que o cliente me contrate para que não tenha problema lá na frente, para que ele faça um negócio seguro. Me contratar para problema, eu já fico até cansada. Porque não que a gente não faça, né? Sim, mas sim. Mas não é o seu foco muito principal. mais difícil. O ideal é que realmente a gente faça, tome esses cuidados e que evite problemas. Então, várias vezes o cliente me contrata e eu falo, olha, não compra, não é seguro, não vale a pena os riscos. E quase sempre eles nos agradecem depois, porque entrariam em grandes ciladas se não fosse essa assessoria antes. E é o que a gente falou, perderia dinheiro, perderia sono. É legal você ter falado isso, porque eu entendo, não sei se é bem assim que você vê ou como que você poderia nos esclarecer, que as pessoas, elas ficam um pouco receosas de contratar um advogado, porque acham que não precisa e que vai gastar um dinheiro desnecessário, sendo que, na verdade, elas depois somam esses valores e veem que é o contrário, né? Eu cobro um valor de honorários para te ajudar na parte preventiva, 5 vezes mais para te ajudar no teu problema que tu deixou acontecer. Ele vai me dar mais trabalho, obviamente, né? Então, eu gosto muito de trabalhar na preventiva e é muito agradável. Diferente de vários outros escritórios que trabalham com problema, eu geralmente trabalho com sonhos, as pessoas vêm felizes até mim, porque estão comprando um apartamento, porque estão realizando um sonho, uma construtora que está entrando numa nova empreitada com um novo empreendimento. Então, geralmente é um clima muito agradável, assim, né? E se você quer manter esse clima do início até sempre, né? Vale até a entrega das chaves. Até a entrega das chaves. Vale a pena, então, pensar nisso, né? A gente tem essa tendência, acho que é até cultural mesmo, um advogado, de querer remediar os problemas. Exato. Um advogado, nesse momento da compra do imóvel, ele é capaz de ler o contrato para você, ler todas as cláusulas que você muitas vezes não vai conseguir ler, não vai conseguir compreender, não vai conseguir fazer a comparação com o direito, se é viável aquela cláusula ou não. E ele vai poder fazer uma busca de documentação para ver se realmente aquele empreendimento pode ser vendido. Se a construtora vai te entregar o apartamento com a parede branca, como ela tinha colocado no panfleto, ou se lá na documentação ela se compromete a entregar verde. Já pensou? Então precisa de um advogado que entenda exatamente onde é que está essa documentação arquivada. E olha que esse é dos menores males, né? Exato, se te entregar na parede verde, ok, mas e se nem te entregar a parede? Essa que é a questão. Então o advogado vai poder te auxiliar nisso, te mostrar o que é mais seguro, o que não é, exigir às vezes, dependendo da construtora, a inclusão de uma cláusula ou uma negociação. Enfim, o advogado é muito importante nesse momento. Muito legal. E dentro dessa questão do direito imobiliário, você montou o blog e tudo mais. E o que te despertou, por exemplo, a montar o canal Minuto de Direito para poder abrir aí um pouco, ampliar as áreas, né? Ampliar o saber, ampliar a troca com as pessoas? Com o blog, eu senti muito prazer em compartilhar meus conhecimentos. E comecei a palestrar também. Foi quando a minha irmã me chamou e falou assim, Mariana, vamos abrir um canal no YouTube.
Aí eu comecei a pensar nessa possibilidade e a gente abriu juntas, eu e minha irmã, o canal Minutos de Direito. No começo era para falar também sobre direito também imobiliário. É da advocacia. Não, tentei carregar minha irmã para o direito, ela fez uns semestres lá e desistiu. Hoje minha irmã está finalizando a faculdade de teatro lá em Santa Catarina. Ela é da arte, ela é realmente muito boa com isso, e tanto que a ideia foi dela. E eu falei, não, então tudo bem, vamos falar. E a gente começou falando de direito imobiliário. Ela cuidava de tudo, iluminação, imagem, edição. Produção. Eu só cuidava do roteiro e de compartilhar o conteúdo. Mas no final a gente foi tendo um público tão jovem, advogado, acadêmico de direito, querendo ver o que eu acertava, o que eu errava nesse início da advocacia. Querendo te acompanhar mesmo, eu quero te entender. Vamos mudar isso, então vamos para o Instagram, vamos para o YouTube falar com esse jovem advogado que quer ver o que está acontecendo. Então lá eu compartilhei muitos erros, muitos acertos. Deixou a questão do direito imobiliário apenas no blog? No blog. Então, a minha atuação como advogada está no blog, com marianagonçalves.com.br, com direito imobiliário. E no canal, que a gente está com 110 mil inscritos, que é bastante gente, no Instagram, verdade, que a gente está com 50 mil seguidores. A gente fala de carreira jurídica. E eu compartilho também essa parte do canal, né? Essa minha experiência de produzir conteúdo de direito imobiliário para o meu possível futuro, se Deus quiser, cliente, fez com que eu trouxesse esse conteúdo. Olha, gente, isso dá certo, esse marketing de conteúdo, produzir conteúdo, a OAB permite, como é que a gente faz? Então, eu também auxilio os advogados nesse ponto, produzir conteúdo para trazer... Consequentemente as pessoas, né? Porque, na verdade, você leva o conteúdo e as pessoas, elas aprendendo o conteúdo, elas veem a importância. Por exemplo, essa questão da advocacia preventiva. Você está explicando para a pessoa algo que muitas vezes a pessoa nunca parou para pensar. Gente, eu vou comprar um imóvel, eu nunca parei para pensar de contratar um advogado para eu poder me assegurar juridicamente. Mas a partir do momento que você leva isso para a internet, que você gera esse conteúdo para a pessoa, você abre as possibilidades, né? E você naturalmente conquista, sim, um cliente. Exato. Mas, ou seja, é uma troca. Exato. Né? Você não está simplesmente aproveitando a internet só para se promover. Não, você está produzindo conteúdo. Muitas vezes o conteúdo que é produzido no blog resolve o problema daquele leitor. Ele leu, entendeu o que tinha que ser feito, vai lá, faz e resolveu o problema dele, ele nem precisou de mim para nada. Mas, às vezes, ele resolveu uma vez um problema, outra vez um outro problema, de repente surge alguma coisa, ele me indica para alguém, olha, eu vi um blog de uma advogada, eu li um conteúdo lá, super me ajudou. Então, a ideia não é só trazer, é realmente compartilhar o conhecimento. E quando tu produz um conteúdo de valor, de qualidade, para auxiliar as pessoas, isso volta para ti. É verdade. Volta. Uma hora, às vezes o problema daquela pessoa não era exatamente aquele, tem uma vírgula diferente do que eu escrevi, e ela entra em contato e fala, Mariana, eu estava lendo o conteúdo, é mais ou menos assim, só que no meu caso, será que podes me auxiliar? E daí é onde a gente acaba fechando o cliente. Ou então, por exemplo, como você disse, às vezes o cliente leu, ele se deu por satisfeito ali, mas ao mesmo tempo, não só para te indicar, mas em algum momento ele vai ver assim, nossa, realmente foi suficiente para eu entender alguma coisa, mas eu preciso realmente de uma questão mais pontual, então esclarecer uma dúvida, ou então ainda li, entendi, mas não me sinto seguro sozinho. Exato. Eu preciso de um acompanhamento, né? Isso, e às vezes assim, é uma pessoa que daí liga para o escritório, pede para marcar uma consulta, a gente faz uma consulta online à distância, imagina uma pessoa de outro estado, não tem a menor necessidade de vir até o escritório, a gente faz o atendimento, ele se sente seguro e resolve o problema dele. Então, isso é bem interessante. A internet me proporcionou, e tenho certeza que pode proporcionar para muita gente, para muitos negócios, realmente alavancar na carreira, assim, crescer. Que bom! Muito bom. Mari, muito obrigada pela sua presença, agradeço, por realmente ter nos preenchido com tanto conteúdo que bom, de valor. Feliz. E então você já sabe onde encontrá-la, nós vamos deixar aqui os contatos também, todos os acessos que forem necessários para você saber aí desses conteúdos todos, ok? E continue acompanhando o nosso programa, conheça também a Fina Costura, patrocinou o nosso look, e também o Socilo Nova Suíça, que tem aí os cuidados para você. Até mais!